Glória a Deus. Vamos para a palavra, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51, versículo 6. Você deve estar perguntando, cadê o nosso convidado, né? O Alexander. Ele só estará agora à noite. Também, gente, eles vieram de um local onde o clima não é muito bom. E eles estavam bem, assim, ruim da garganta, sentindo mal-estar no corpo. Mas está tudo tranquilo, de noite vai estar tudo restaurado, né? Amém, gente? A única coisa que não pode faltar, gente, num momento como esse é o quê? A presença de Deus, meu Deus. E a palavra de Deus nos garante que Ele já está aqui, porque Deus não mente, Ele promete e cumpre. E Ele diz que onde estiver dois a mais, reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente, amém? Então o Senhor está aqui e nós temos uma palavra poderosa para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, abrisse realmente o seu entendimento, estivesse conectado, porque você vai ser muito tocado por Deus, muito ministrado por Deus. Amém? Você recebe? Pois vamos ler aqui, ó, Salmo 51, versículo 6, diz assim, ó. Sei que desejas a verdade no íntimo. Sei que desejas a verdade no íntimo. No coração me ensinas a sabedoria. Só esse versículo, por enquanto. Amém. Jesus, obrigada. Obrigada porque nós temos o Senhor. E realmente, Deus, quando nós encontramos maturidade e entendimento, nós temos a certeza de que isso basta, Pai. Nessa manhã, o Senhor tem olhado para cada um aqui, Senhor, e o Senhor sabe o que cada um já enfrentou e está enfrentando. E como o Senhor é suficiente. O Senhor diz a nós nessa manhã, Ele nos fala, Ele é suficiente para que sejamos alegres e contentes e vibrantes em todo o tempo. Amém? Nós acabamos de ler o Salmo 51. É um salmo extraordinário. E exatamente esse versículo aqui foi o que marcou mais o meu coração para esse tema da conferência, porque o nome da conferência é Verdade em Nós. E esse salmo, ele foi escrito por Davi. E sabia que ele não existia esse salmo até Davi pecar, até Davi entender que poderia perder aquilo que é mais precioso e que não pode faltar. Quando Davi pecou, gente, Davi era aquele menino incrível, cheio da presença de Deus. Aquele menino maravilhoso, temente, que desejava o Senhor e tudo, mas quando chegou o dia que ele foi alertado que ele estava em pecado e que o Senhor, ele tinha risco de perder, o Senhor poderia o rejeitá-lo. A Bíblia diz que ele desesperadamente se prostrou. E uma das coisas que ele disse para Deus nesse louvor, nesse salmo, foi isso. Ele disse, sei que desejas a verdade no íntimo. Ele estava dizendo para Deus, Deus, eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo. Ou seja, ele deseja o quê? A verdade em nós. Você tá entendendo o que eu estou te falando nessa manhã? Davi olhou para o íntimo dele e ele reconheceu que não havia verdade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava com seu íntimo totalmente mentiroso, falso, hipócrita, tudo aquilo que não presta. E ele está a um passo de perder a presença do Senhor. A um passo apenas de perder aquilo que mais importava. Nós precisamos olhar para Deus e entender que Deus é muito, muito minucioso daquilo que Ele espera de mim e de você. E olhar para Ele e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo. Amém.
Então, já deu para colocar todo mundo aqui na nossa atmosfera de raciocínio e de recebermos algo do Senhor nessa manhã. Porque eu estava me lembrando de 16 anos atrás. Igual Davi, era aquele meninozinho que era um pé rapado, que ninguém conhecia, não era nada, um meninozinho velho. É um meninozinho que até o pai esquecia dele, gente. Mas ele era um menino que adorava o Senhor e que buscava o Senhor intensamente. E o Senhor olhava para ele e via muita verdade nele, via muita sinceridade. O Senhor o amava, o Senhor o encontrou. O Senhor encontrou naquele jovem um homem segundo o coração dele, que estava batendo junto, a mesma intensidade do coração de Deus estava no coração de Davi. E foi quando Davi foi ungido ali por Samuel. Samuel ungiu a Davi. E a partir daquele dia, nunca mais Davi foi o mesmo. Vamos abrir aqui a Bíblia para nós sabermos como foi esse momento. 1 Samuel, deixe-me ver onde coloquei aqui. 16, 1 Samuel, capítulo 16. Dê uma olhadinha. Fica atento, vai valer tanto a pena você ficar atento até o finalzinho. Sobrenatural, Senhor, sobrenatural. Eu tenho até um sonho para contar, gente. Eu estou muito feliz que Deus me deu um sonho. Ai, Jesus, o Senhor não é normal, Senhor. É muito, muito fofo, meu Deus. Ai, Jesus, o Senhor me socorre sempre, sempre. Ai, obrigada, Jesus, obrigada, Deus. Samuel apanhou, 1 Samuel 16, o versículo 13. 1 Samuel 16 e o versículo 13. Os brincos caíram tudo, Jesus. Vamos lá, Jesus, vamos comigo, Senhor. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eita, Deus poderoso, Davi, ele estava ali de trás das malhadas, e ele foi cheio do Espírito Santo agora, chamado, e foi ungido, cheio do Espírito Santo. Aí ele partiu a ser agora um Zé Ninguém para o rei, porque Deus já tinha dito que ele seria rei. E a vida dele nunca mais foi a mesma, nunca mais. Agora ele era cheio do Espírito do Senhor, e Davi, ele passou a ter bênção, tudo que ele fazia passou a dar certo. Era muita coisa sobrenatural acontecendo na vida de Davi. Gente, mas chegou o dia que Davi já era rei, já tinha um respeito muito grande no meio do povo, o povo confiava em Davi, o povo via a presença de Deus nele. E aí ele recebe a visita, que todo mundo sabe dessa história, de um profeta, o profeta Natan, e o profeta chega para ele e diz para ele que ele havia pecado contra Deus. É engraçado que até nesse momento, esse Salmo 51, ele não existia, gente. Se Davi não tivesse entendimento do que é a presença de Deus, o zelo pela presença, que era um zelo tão grande, porque ele sabia o que significava. Sabe por que ele sabia, gente? Só para você, fique ligado. Davi é aquele menino que lá atrás, quando Saul era rei, e Saul pecou também contra Deus, e Samuel foi lá alertar, igualzinho a história, está se repetindo aqui, ó. Eram 2 reis, todos 2 Deus se agradava. A Bíblia também diz que Saul foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo apoderou-se de Saul. Só que é aqui onde a verdade tem que existir. Davi, em um dos versículos do Salmo 51, diz: sei que desejas a verdade no íntimo. Quando Saul peca, que Natan diz para ele, Samuel diz para ele do pecado dele, sabe o que foi que aconteceu com Saul? Saul teve medo de perder o poder, medo de perder o reino, perder dinheiro, perder o respeito das pessoas, a admiração das pessoas. Ele pensou nas pessoas, Saul. Aí Saul olha para Samuel e diz assim:
Ô profeta Samuel, mas pelo menos sai junto comigo, nós dois aqui, andando juntos e conversando, que é para todo mundo imaginar que está tudo bem comigo, que eu estou aqui tranquilo, que nada aconteceu. Esse foi o único pensamento de Saul. Saul não conseguiu discernir o coração de Deus para também recitar esse versículo dizendo: eu pequei. Senhor, eu sei que tu desejas a verdade no íntimo. Ele não pensou nisso. Porque às vezes tem muita gente que fica pensando: por que Deus foi tão severo com Saul? Por que ele perdoou Davi, que foi matar, foi adulterar, e Saul só fez oferecer um sacrifício e Deus já rejeitou ele? Porque quando Samuel chegou, ele disse: hoje mesmo Deus tira teu reino, a tua família está apartado tudo aqui. Mas Saul não tinha um pingo de preocupação em perder a presença de Deus. A única preocupação é que o coração de Saul estava tomado de todo aquele reino que ele conseguiu construir, de todo aquele crescimento na vida dele. E Davi, pelo contrário, quando o profeta chega para ele e explica a realidade dele, a Bíblia diz que ele se desespera. Vamos ler o Salmo 51. Olha só o que está escrito no Salmo 51. Todinho aqui, uma parte aqui, uma boa parte dos Salmos. Eu estou super rouca. Aleluia, Jesus. Salmo 51 diz assim, ó. Até o título diz assim: para um mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois deste ter cometido adultério com Betseba. Aí Davi começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justiça é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, mas branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo da alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E aqui a gente vê que é um salmo todinho de uma pessoa que está ali desesperada, e a gente não vê em nenhum instante Davi falando ali para o profeta: e agora o meu reino, e agora a minha riqueza, e agora o que é que vão pensar de mim, o que é que os homens os guerreiros, os comandantes vão pensar, eu que sempre manifestei tanto amor por Jesus, pelo Senhor, agora eu estou aqui. Não, ele só pensou, ele lembrou de quando Saul perdeu a presença de Deus, e Saul era atormentado por demônios. E ele lembrou que ele ia lá para tocar a harpa, e quando ele tocava a harpa, aí sim, Saul conseguia ficar um pouco mais tranquilo. Eu tenho certeza da convicção de Davi. Davi, ele viu diante dos olhos dele o que acontece com um homem que não se importa em perder a presença de Deus. E então, com tanto entendimento, ele teve uma outra postura. Ele teve zelo pela presença. Era tudo que era mais precioso na vida de Davi, a presença de Deus. E eu estava vendo uma história de uma pessoa em um outro país, eu não lembro qual é o país,
Mas um homem, ele era mergulhador, ele gostava de estar nas navegações. Tem ele na internet, se você quiser pesquisar, porque é muito forte essa história. Ele, os historiadores e tudo mais, tudo muito, muito comprovado. Então, ele ficou sabendo que há anos e anos atrás, antes da sua existência, um navio havia naufragado em um oceano muito profundo, em um local, certo local. Ele sabia o rumo de chegar até lá. E que naquela embarcação haviam ficado muito ouro, muita pedra preciosa, muita coisa caríssima, muita riqueza. Ou seja, era um tesouro, real mesmo, de verdade. E aí, eu tenho até bem aqui, só para você entender, para mim ler para você, que eu pedi para a Bia pesquisar para mim, para ela confirmar se os dados estavam corretos. E olha só para você ter a ideia aqui, deixa eu botar o nome aqui da Bia, pronto. Olha só o que diz aqui, ó. Mel Fisher, eu acho que é esse o nome dele. Eu não sei aqui o nome do lugar, então o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que ele passou 16 anos, 16, gente, não era 5 anos ou 2 anos, não, foram 16 anos. Começou sua busca no ano de 1960, enfrentando dificuldades técnicas, problemas legais com o governo da Flórida e até tragédias pessoais. 2 filhos morreram em um dos acidentes durante as buscas. Ele chegou a perder coisas, talvez seria a coisa mais preciosa daquele jovem. Ele perdeu 2 filhos dele procurando um tesouro. Porque aquele homem botou na cabeça dele que ele tinha que encontrar aquele tesouro. Ao ponto dele entender que era tão precioso, era tão desejável para ele, que ele não desistia. Ele não desistia todos os dias. Sabe o que acontecia quando ele amanhecia o dia? Olha o lema desse homem. Mesmo diante de todos os obstáculos, ele ficou conhecido por repetir diariamente: hoje é o dia. Todo dia ele acordava e dizia assim: hoje é o dia. Ele tinha certeza que naquele dia ele ia encontrar o tesouro. E todo dia ele acordava: pastor Cícero, hoje é o dia. Imagina uma pessoa totalmente empolgada em encontrar um tesouro. E isso aí me chamou a atenção demais, porque eu acredito que é isso que Deus quer de nós. Deus quer dos seus filhos, que nós entendamos que Ele é o nosso tesouro maior. A sua presença é esse tesouro. E o Senhor quer que não importa o que aconteça conosco, porque aquele homem perdeu foi 2 filhos, Jéssica, tu acredita? Buscando um tesouro. Gente, é sério. Nada que venha acontecer na nossa vida e na nossa história, quando nós entendemos que um tesouro, para ser encontrado, e nós estamos determinados a encontrar esse tesouro até o fim, até morrermos, nós não vamos desvanecer. Porque imagina, gente, durante 16 anos, uma pessoa procurando uma coisa que todo mundo dizia para ele: pelo amor de Deus, já chega, ninguém aguenta mais isso aqui. Envolveu os filhos iam com ele. E em dos momentos de tempestade, os 2 filhos dele morreram. E ele estava decidido que aquele tesouro era o seu alvo. Ele não abria mão do tesouro que ele estava procurando, gente. Ele usou todos os recursos que ele tinha. E todo dia ele amanhecia: hoje é o dia. Hoje é o dia. Vai acontecer. Ele não ia desanimado, não. Pegar o navio para mergulhar de novo. Ele não chegava triste e desanimado, não. Ele amanhecia o dia e já estava decidido: é hoje. É hoje que eu saio com o meu tesouro. E após 16 anos de buscas incansáveis, Fisher e sua equipe finalmente encontraram o tesouro, um achado estimado em mais de 400 milhões de dólares. Era de dólares, gente. Transforma em reais. Lá tinha muito ouro, prata, esmeraldas, artefatos históricos
E ele deixou um legado, esse homem. Foi um museu. Hoje, se você for lá nessa localidade, onde ele criou uma história, ele ficou muito famoso, conhecido, riquíssimo, deixou muito recurso para toda a família, e foi feito um museu de muitas coisas que ele encontrou, que ainda hoje existem, estão lá, uma exposição. Era uma pessoa que estava decidida e faminta, e sabia o que queria. E ele não abriu mão, por mais que dificuldades e obstáculos se levantavam contra ele para dizer, não, pare com isso, já chega. Hoje você não precisa ir, hoje está chato, ninguém aguenta mais isso. E eles estavam lá firmes, convictos. E dizia assim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Gente, isso é muito tremendo, não sei se isso mexe com você. Mas quando nós colocamos isso diante de quem Deus é, aí é que a coisa tem que ser diferente. Porque se alguém se coloca para trás de um tesouro terreno, e nós que somos convidados por Deus para entendermos que Ele é o nosso tesouro. Existe um tesouro, existe uma profundidade em Deus que ainda não foi encontrada. Existem mistérios de Deus que ainda não foram encontrados por mim e por você. Existem coisas que estão nas mãos de Deus, que nós não experimentamos ainda. E eu vou contar também um testemunho que eu lembrei esses dias, que foi um pastor, quando eu fui em São Luís. Eu não sei quantos foram com a gente, mas a gente foi participar de uma escola de fogo. Foi, pastor Cícero? Para a escola de fogo? Tu foi para a escola de fogo? Quem foi para a escola de fogo lá em São Luís? Tem alguém que foi? Só eu e o pastor Cícero. Foi, não foi? Pois é, gente, então lá, se depois você quiser pesquisar, você pode pesquisar. O testemunho do pastor Hernani Santos, o nome desse pastor que pregou lá, um dos pastores. Lá estavam pregando Luciano Subirá, José Gonçalves, e um deles é pastor Hernani Santos, um testemunho fortíssimo. Um menino que aprendeu a ler aos 19 anos. Foi largado pela mãe. A mãe dele pegou o beco e deixou ele sozinho com os irmãos. E o pai. E resumindo a história, esse jovem, ele se envolveu e ele decidiu que queria Deus. Ele decidiu de uma forma espetacular, que ele era o tesouro da vida dele, era o Senhor. E ele começou mesmo a estudar profundamente, horas e horas de muito estudo e muito jejum. Jejuava 3 dias, constantemente, de 3 dias, assim, só na água, aquela loucura mesmo. E ele cresceu muito, ao ponto de escrever muitos livros. Hoje ele é um dos maiores escritores de livros, junto com o Luciano Subirá, com o pastor Silas Malafaia, ele está ali. Muitos livros lançados com muito texto maravilhoso, com muito conteúdo poderoso. E na época, ele só com os 25 anos de idade, ele conseguiu, cresceu tanto o ministério dele, gente, que ele teve que montar uma estrutura muito grande, e para manter a estrutura que já estava ali montada, no mínimo, ele só com 25 anos, ele tinha que ter 300 mil reais para manter só o pagamento dos seus funcionários e as despesas da sua empresa. E o que aconteceu com ele, gente? Aconteceu aquilo que não pode acontecer comigo e com você, e que aconteceu com Saul. Ele chegou ao ponto de ter que, ele dizia assim para Deus, Deus, eu tenho muito funcionário, Deus, é muito dinheiro, e eu tenho que ter responsabilidade. Então, Deus, eu tenho que correr atrás. E ele começou a pregar em todos os lugares. Todos os lugares, ele era muito convidado. Quando ele pregava, muita gente era curada, era muita coisa sobrenatural acontecendo. E aí o que acontece? As secretárias iam marcando as agendas dele. E quando tinha uma agenda no mesmo dia que alguém pagava mais, a igreja tinha mais gente, pagava mais, ele desmarcava a agenda pequena e marcava a agenda grande. E ele olhava para Deus e dizia assim, Deus, eu preciso pagar as dívidas não, as despesas, não era uma dívida, era despesa.
E ele começou a não depender de Deus. Começou a depender do braço dele, correndo atrás para poder suprir, porque era uma estrutura muito grande. Nós temos que tomar cuidado com as nossas bênçãos, porque às vezes para manter estrutura a gente começa a não depender mais de Deus, a gente tem que correr atrás, eu tenho que correr atrás, tenho que correr atrás. E de tanto viajar, com apenas 25 anos, chegou ao ponto dele passar muitos dias longe da esposa. E aí, ele começou a sentir também necessidades que um homem tem. Um menino com 25 anos, que era louco por Jesus, amava a presença de Deus. Mas ele disse que uma dessas vezes, ele chegou depois do culto poderoso, dentro do apartamento onde ele estava hospedado. E era um desejo humano também, porque nem isso ele não começou mais a pensar, e minha esposa, e minha família. Ah, mas eu tenho que pagar a estrutura. Ah, mas eu tenho que manter meus funcionários. É muita gente que depende de mim. São muitos livros, é muita coisa. Eu tenho que, Deus, tu sabe, Senhor. E ficava dizendo, tu sabe. Nesse dia, ele pegou e colocou um filme pornográfico. E ali, ele pecou mesmo contra Deus. Ficou ali. Ele disse que ele nunca traiu a mulher dele. Mas ele dizia assim, Deus, eu tenho que manter a estrutura. Eu tenho as coisas para fazer. Eu estou longe da minha esposa, eu não posso arrumar outra mulher. Eu vou ter que escapar nisso aqui. Olha como é que ele dizia para Deus. Ele começou sempre justificando as coisas e achando que estava tudo normal. E a presença de Deus fazendo o quê? Indo aos poucos, sem perceber. Sem perceber. Eu só me lembro de Sansão. Sansão foi um jovem que nasceu com propósito. Nasceu para ser o libertador. Ele tinha uma força sobrenatural sobre ele. Não era força que ele adquiriu fazendo academia, exercício físico, não. Ele já nasceu com a unção de Deus sobre a vida dele. Era a presença de Deus que estava dentro ali dele. E ele conseguia estraçalhar exército sozinho, só com as mãos. Só que Sansão começou a não entender que tudo vinha de Deus. Ele achava que era ele. Ele achava, eu sou forte. Pode vir que eu quebro tudo, eu não tenho medo de nada. Mas também ele começou a pecar contra Deus. E ele pecava, olhava para um lado, olhava para o outro, e a presença de Deus lá. Eu pequei, mas vou já quebrar tudo. E ele continuava com a força, continuava com força. Foi assim com aquele pastor. Ele disse que depois que pecou ali, que ele assistiu aquele filme pornográfico, ele disse que se sentiu muito mal mesmo. Mas aí, no outro dia já era outra pregação. Ele dizia, Deus, eu tenho que pregar, porque como é que eu vou pagar despesa? Toda a vida era essa conversa. Como é que eu vou pagar despesa? Eu vou pregar. Aí ele disse que na primeira vez que ele pecou com essa pornografia, que ele subiu em cima do altar, ele disse, será, como é que vai ser agora? Pois ele disse que do mesmo jeito a unção caiu, e tudo aconteceu do mesmo jeito. Ele conseguiu pregar com a mesma unção. Aí ele disse, menino, pois tá bom demais. Desse jeito tá bom demais. E ele passou um bom tempo viajando para todo lado, quando sentia suas necessidades, dentro do quarto, assistia pornografia e subia em cima do palco, do altar, ia pregar, e a unção de Deus continuava ali com ele. Até que um dia, ele estava na casa dele, e ele disse que a esposa dele já tinha deitado, o filho dele já tinha deitado, e ele desceu, porque a casa dele é de andar, e ele desceu para beber água. Quando ele desceu para beber água, ele viu uma criança sentada no sofá da casa dele. Ele passou, quando ele viu aquela criança, ele disse que se arrepiou todinho, parou e ficou desesperado, ali, sem saber o que pensar. Ele disse, ainda bem que não era homem, porque se fosse homem, ou eu ia querer bater, ou eu ia sair correndo, gritando. Mas na hora que eu vi que era uma criança sentada no meu sofá, eu me arrepiei todinho, eu disse, é espiritual. Deus deu logo um discernimento para ele, é espiritual. E ele disse que de longe falou assim, o que é que você quer? Ele falou logo assim, gente, nós não somos nada. Se nós começarmos a ver o espiritual, nós vamos ver o tanto que nós somos mole.
Ó, o pastor Raniel sentiu um resfriadozinho, pronto, o bichinho ficou só querendo respirar. Eita, meu Deus, se não for Jesus. E eu, meu filho, pegar aqui, aquele negócio, bota aqui, ó. E o pobrezinho buscando fôlego. Gente, qualquer coisa, nós não tem força, não. Qualquer coisa derruba a gente. Qualquer resfriado, tu fica de cama. Aí, quem é você? Para achar que pode fazer as coisas na força do seu braço? Para achar que dá conta do recado? Meu irmão, tu só está onde tu está. Tu só está vivo. Tua família, seja o que tenha acontecido, se for a pior tragédia, tu só vai conseguir se tu tiver com a presença. Tem que ter zelo pela presença. Cuidado com ela. É cuidado, é zelo, é amor, é uma reverência, uma entrega. É cultivar a presença do Senhor. Aquele jovem disse que aquela criança se levantou do sofá e fez assim para ele, ó, e foi subindo para a escada e entrou dentro do quarto dele, ele atrás. Quando a criança entrou dentro do quarto dele, estava a esposa e o filho dele dormindo. E aquela criança começou a falar com ele. Ela disse assim para ele: se Jesus voltasse hoje, a sua esposa e o seu filho subiriam, mas você não. Sabe aquele versículo que diz assim: Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz... E o Senhor disse: eu nem te conheço. Ele estava vivendo literalmente isso. Mas o Senhor, no Salmo 51, Davi, ele começa a ver o seu pecado, e ele começa a se desesperar para não... Ele disse assim: meu Deus, eu vou correr risco de perder a tua presença. Por favor, não retira de mim o teu espírito, por favor, não me afaste da tua presença. Era um desespero. A gente vê esse salmo, gente, a pessoa não estava só falando normalmente, não, ele estava louco, desesperado. E quando aquela criança terminou de falar com ele, ela disse assim, ó: se Jesus voltasse hoje, a tua esposa e o teu filho subiriam, mas você não. E ele disse assim, a criança disse assim para ele, para terminar a visão que ele teve: hoje eu estou indo embora da tua vida. E acabou a visão. E ele entrou em um sentimento, ele disse que era uma inexistência. É igual quando uma pessoa ouve muito barulho, que para de uma vez, não fica um negócio assim, um oco dentro da cabeça. Vocês já sentiram? E ele disse que passou 3 anos, que nunca mais houve um mover. Ele não sentia mais a presença de Deus, ele não conseguia se concentrar para orar, ele se arrependia e nada acontecia. Ele dizia: Deus, por favor, Deus, eu quero. Ele ficou louco, gente, ele desmanchou toda a estrutura dele, demitiu todos os funcionários, largou tudo, abandonou todo aquele império que ele havia construído. Desmanchou tudo, e ele dizia: Deus, o que é que eu faço mais? Eu só quero que o Senhor volte para a minha vida. Eu quero o Senhor, eu não quero te... Meu Deus, é muito ruim não ter o Senhor. E ele disse que durante 3 anos, foi os 3 anos mais difíceis da vida dele. Ele disse que só carro tinha 11, ele deu todos, ele não queria nada. Ele disse: eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada, o que adianta? Tem alguma coisa? Eu quero, meu Deus, eu quero é o Senhor. Ele entrou num desespero pelo Senhor. Igual aquele homem que mergulhava todo dia em busca de encontrar um tesouro. E era loucura, ele entrava do quarto para orar, para jejuar, e nada, gente. Era um vazio, era um abandono de Deus. Deus o abandonou. Vocês conseguem imaginar quando Sansão, depois de ser cortado das suas tranças, que ele acorda e diz assim: me livrarei novamente dos filisteus. Ele não havia percebido que Deus havia ido embora. Sansão achava que ia ser tudo da mesma forma. Deus está comigo, vai dar tudo certo. E continuando fazendo uma vida toda bagunçada, sem zelo. Deus é misericordioso, não tem nada não, vou fazer tudo de novo aqui, está tudo bem comigo, está tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Só que pode acontecer que chegue o dia de Deus dar um basta. E é isso que é sério para nós. Deus tem que encontrar a verdade em você. Deus tem que encontrar a verdade em mim.
Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ter verdade dentro de nós. Você ama de verdade o Senhor? Você largaria realmente qualquer outra coisa, ou perderia qualquer coisa e permaneceria firme? Isso é de quem ama, é de quem entende quem Ele é. Muitos não vão entender. Muitos não vão entender quando você passar por algo muito, muito terrível. E você olha, todo mundo acha que você não vai conseguir mais, porque você perdeu algo muito grande aqui nessa terra. E você olha e você diz assim: o meu tesouro maior está comigo. Eu vencerei, eu permanecerei, porque Ele é o meu socorro, é a minha força, é tudo que eu preciso. Eu já encontrei o meu tesouro. É sobre isso. É sobre isso. Quem tem o conhecimento, o valor de quem o nosso Deus é. Para terminar aqui, eu sonhei que o pastor Raniel, ele chegava assim, com uma caixa nas mãos dele. E aí ele abria aquela caixa, e saía 2 animais de dentro. Era um leão e uma leoa, 2 animais, e eles não eram nem animais filhotes, e nem eram animais adultos, mas eram animais que estavam em crescimento. Eu tenho tanto discernimento que eles eram animais, estavam em crescimento. E eu fiquei montando, meu Deus. Eu estou falando de estrutura, eu estou falando de crescimento, de pessoas que vão conquistar muito e que podem perder por Deus, por conta. Gente, até para nós sermos abençoados, nós temos que ter cuidado. Porque as nossas bênçãos podem roubar o Senhor. Saul, ele foi roubado pelas bênçãos, ele estava tão abençoado, que ele não começou mais a olhar para Deus. Ele achava que era ele, que era tudo. Era ele que queria sacrificar, era ele que conseguia. Ele não estava nem aí. Se Deus estava dizendo para ele: olha, eu vou te rejeitar aqui, eu te rejeito hoje. Ele: pois só vem comigo para o povo pensar que está tudo bem. Ele não se importava. Ele não se importava com esse versículo que diz: eu sei que tu desejas a verdade no íntimo. Deus deseja a verdade em nosso íntimo. Como é que está o seu íntimo? Realmente você está bem com Deus? Você está em dias com Deus? Porque ainda que o mundo inteiro esteja com o coração frio, eu preciso permanecer constante na minha busca, no meu tesouro maior. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? E quando aqueles 2 animais saíam de dentro daquela, como se fosse um baú ou uma caixa que o pastor Raniel estava segurando, eles saíam desesperados. Eles saíam desesperados, é como se estivessem famintos, ou em busca de, procurando uma coisa. E eu ficava: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E esses animais aqui, e eles tipo querendo derrubar a gente, e coisavam assim para um lado. Sabe, eu acordei daquele sonho, um sonho assim, que foi muito forte, impactante. E eu disse: meu Deus, o que significa isso? Porque tem que ter um significado, que é uma coisa dessa aqui. Porque eu estava pedindo para Deus, sempre Deus me dá um sonho assim, que tem a ver. O que eu posso dizer para vocês, nessa manhã, é que Deus é presente. Deus existe, Ele é grande, Ele tem tudo, e nas mãos dele existe um tesouro. Nas mãos dele existe um tesouro, mas para nós crescermos, mas para nós experimentarmos daquilo que o Senhor pode nos dar, nós precisamos permanecer com fome e com sede da presença do Senhor. É a fome e a sede, é o desejo. Porque a fome e a sede é uma necessidade que todo mundo... Gente, se nós não nos alimentarmos rapidamente, a gente desvanece. O Senhor é o nosso pão, Ele é o nosso alimento principal, Ele é tudo em nós. É necessário que nós entendamos isso nessa manhã. Que haja verdade em nós. Que haja verdade. Eu quero chamar o ministério de louvor, eu quero que você se levante nessa hora.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te desejamos, meu Deus. Aleluia. Aquela música lá. Cadê o Felipe Cortez? Tá aí, tá todo mundo aí do louvor? Sansão, ele chegou ao ponto de pensar assim: eu posso fazer o que eu quiser, que eu continuo forte. E para concluir a história daquele pastor, do pastor Hernani Santos, hoje ele já é um senhor, com 3 anos de tanto arrependimento. Foi 3 anos para Deus atendê-lo novamente e voltar para a vida dele de volta. Ele passou 3 anos sem a presença de Deus. Ele disse que todo dia acordava e dizia: é hoje que o Senhor volta para a minha vida. É hoje que eu encontro aquele tesouro de volta. Eu perdi meu tesouro, é hoje. E ele ficava desesperado, buscando encontrar o Senhor de volta. E ele disse que com 3 anos Deus retornou para a vida dele, mas foi necessário desmanchar toda a estrutura que ele havia montado. Todo um império, ele abriu mão de tudo. Hoje ele continua pregando, com maturidade, com cuidado, mas ele disse que nunca mais montou nenhum tipo de estrutura que pudesse sufocá-lo ou tirá-lo do centro da vontade de Deus. Nessa manhã, que a verdade de Deus possa habitar no seu coração. Se você está nessa manhã aqui, está percebendo que você tem riscos, que existe algo que pode, de verdade, desconectar o seu coração com o coração de Deus. Esse é um momento para você refletir, para você ter cuidado, para você zelar. Não freie aquilo que você faz para Deus, freie aquilo que você faz para você. Nunca vai ser muito. E eu me lembro que quando eu comecei o ministério, aqui na Igreja Batista da Promessa, chegou um dia que minha mãe disse assim: minha filha, quieta um pouco. Você está fazendo coisa que é coisa de pastor. Eu não era pastora, né, naquela época. Eita, Dayana, pelo amor de Deus, freia um pouco. Minha filha, está demais, minha filha, está demais. Eu lembro que eu grávida, a igreja ainda não tinha surgido, mas nós já estávamos andando para procurar o tesouro de Deus. E uma das vezes que eu estava andando para ir para a casa do pastor Claudivan, grávida, uma pessoa me parou bem na estrada, começou a falar em línguas estranhas e disse assim para mim: você deve parar com isso imediatamente. Eu sou o Senhor teu Deus que te digo, isso não procede de mim. E essa pessoa entregou um recadão assim, né? Entre aspas. Eu olhei para aquela pessoa e eu lembro que eu disse assim para ela, eu disse: olha, minha querida, diga para esse teu Deus ir me visitar lá em casa, dentro do meu quarto, porque todo dia ele conversa comigo, e o que ele me diz lá, ninguém vai cancelar. Todos os dias o Senhor me diz: continue, eu estou contigo, é esse caminho que eu tenho para você. Nós não podemos dar ouvidos a vozes que vêm contrária à voz de Deus, nem sermos confundidos. E hoje eu posso dizer que eu estava com a presença de Deus, porque vieram vozes estranhas tentar me confundir. Você imagina se eu tivesse parado, dado ouvido, se eu tivesse sido confundida? Não deixe ninguém confundir o chamado de Deus para a sua vida. Não dê freio para aquilo que Deus quer que você corra atrás todo dia. Vai lá mais um dia e diga: é hoje. Existe profundezas na presença de Deus que você não conhece ainda, está nas mãos dele, o baú está aberto e ele quer que você corra atrás. Corre atrás, vai para ele, corre para a presença, deseja a presença dele, deseje mais do que qualquer outra coisa, mais do que o ouro, mais do que a prata. Chamar quem quiser vir aqui à frente para nós orarmos juntos aqui. Você que quiser vir, pode vir para essa atmosfera aqui mais na frente para nós terminarmos juntos aqui à frente. Esse é o lugar onde o Senhor
quer que você se sinta livre. Seja livre nessa hora. Igreja, nós somos uma igreja sedenta, uma igreja que ama a presença. E eu estou falando da presença de Deus. Eu quero mais, Jesus. Eu quero